E aí, turminha do quarto ano, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Vamos falar hoje sobre um pouco da história de Foz do Iguaçu, a cidade que a gente mora, essa cidade linda, maravilhosa, cheia de pontos turísticos, belíssimos, terra das cataratas. Você já foi lá nas cataratas? Não foi ainda? Bom, se você não foi, uma hora a gente vai combinar para vocês irem nas cataratas, conhecer, mas se você já foi, você vai lembrar do que nós estamos falando. E nós vamos falar um pouquinho da história, do nascimento desta cidade, como que a coisa aconteceu. Vamos lá? Vamos ver o que a gente vai ver de bacana aqui? Esse aqui é o nosso slidezinho. Bom, você sabe que antes dos povos estrangeiros, os europeus, chegarem aqui. Os índios já moravam aqui, tem vestígios de agrupamentos indígenas de 6.000 anos atrás, aqui na nossa região. Então, os índios já moravam aqui, e eram muitos índios que moravam aqui na Terra das Cataratas, na nossa cidade de Foz do Iguaçu, que era só mato, mas era a casa dos índios. Bom, o primeiro europeu que chegou nas cataratas foi um cara muito famoso, chamado Álvar Nunes Cabeça de Vaca. É isso mesmo, cabeça de vaca mesmo, que foi uma herança de uma batalha lá na Espanha, no século XIII, 1200 e pouquinho, que a família acabou ganhando esse nome, que era cabeça de vaca mesmo, e ficou isso na família. E em 1542, olha só, pouco tempo depois que Pedro Álvares Cabral chegou no litoral brasileiro, esse espanhol, um aventureiro que já tinha andado pelo mundo inteiro, chegou então na terra das cataratas. Como que ele veio para cá? Ele veio por um lugarzinho chamado Caminho do Peabiru. É, isso daí, Caminho do Peabiru. O que que era o Caminho do Peabiru? Era uma trilha que vinha lá do estado de São Paulo, cortava o Paraná, olha só o nosso mapa, subia pelo Paraguai, Bolívia, lá no Peru, lá em cima. Os índios fizeram esse caminho, por isso que tinha muito índio aqui. Os índios transitavam nessa trilha aí, iam e vinham e foram se espalhando pelo Brasil através dessa trilha aí. E foi por essa trilha que o Álvar Nunes, cabeça de vaca, veio então para a terra das cataratas. Ele veio lá de Santa Catarina, subiu a Serra Paranaense, pegou o caminho do Piabiru e veio para cá. Não veio sozinho, não, tinha muita gente com ele. A história registra que tinha quase 1.000 pessoas, entre índios, colonos, aventureiros, soldados, vieram todos num grande grupo, atravessando o Paraná de ponta a ponta. E é claro, ele aproveitou, né, essa caminhada, porque ele não queria vir para Foz do Iguaçu, nem descobrir as cataratas, não é isso, não. Ele nem sabia das cataratas. Ele estava indo para Assunción, que é hoje a capital lá do Paraguai. E ele estava indo para Assunción porque ele ia ser o governador de lá. Ele ia ser o governador de Assunción. Então, por isso que ele estava atravessando todo esse caminho aqui. Mas, como ele estava passando por aqui, certamente algum índio falou para ele assim: escuta, sabia que tem aqui umas cachoeiras muito grandes, muito bonitas, você quer conhecer? Aí certamente, não, já que eu estou aqui, né, vamos lá conhecer. Então, essas cachoeiras, certo? Nesse caminho, nessa trilha que foi feito pelos índios. Então, eles trafegavam aí de um lado ao outro do Paraná, iam se espalhando, formando novas aldeias, é, e habitando o nosso Brasilzão, que era só mato naquela época, só selva. Legal? E foi assim, então, que o Álvar Nunes Cabeça de Vaca chegou, então, lá nas cataratas, né? Dizem que ele descobriu, mas na verdade ele foi visitar, ele encontrou ela lá. Foi o primeiro europeu, sim, o primeiro europeu a ver as cataratas, segundo a história. Mas ela já era de conhecimento dos índios. Isso é importante, hein? Ela já era de conhecimento dos índios.
Ele só esteve lá, só visitou, só é, conheceu as cataratas. Vamos falar um pouquinho da história, então, de Foz do Iguaçu? Os primeiros colonizadores começaram a vir para Foz mesmo tempo depois do Álvaro Nunes Cabeça de Vaca em vir aqui para as cataratas. Depois ele foi lá para Assunção e viu outras aventuras lá em Assunção. Mas os primeiros colonizadores vieram para cá em 1881, né, à procura de riquezas, de extração da erva mate, da madeira que havia aqui através, que era escoada pelos rios. Então, os primeiros colonizadores começaram a vir. Mas olha aqui, turma, quem esteve aqui foi muito importante em 1916, começo do século passado. Alberto Santos Dumont, pai da aviação, o cara que inventou o avião. Por isso que quando você for nas cataratas, ou se você já foi, vai ter uma estátua dele lá no finalzinho, quando você faz a visitação, tem uma estátua do Alberto Santos Dumont. Por que tem essa estátua aí? Porque ele teve um papel bem importante nas cataratas. Não foi só o cara que inventou o avião, não. Ele também ajudou a transformar as cataratas num parque de preservação ambiental. Por quê? Por um acaso, ele não veio para ver as cataratas, ele veio para outras coisas, ele estava na Argentina. Aí os caras aqui de Foz do Iguaçu, não, temos que trazer o Santos Dumont para cá, porque ele já era famoso. Trouxeram o Santos Dumont para cá, num hotel de Foz do Iguaçu, e falaram assim: olha, venha conhecer as cataratas. Ah, eu vou conhecer as cataratas. E quando ele conheceu as cataratas, ele ficou maravilhado com a beleza disso. E naquela época, isso pertencia a a, era particular, pertencia a um território particular. Não, isso aqui não pode ser de um particular, isso aqui tem que ser aberto para o mundo, tem que ser preservado. Vou mudar meu roteiro. Sabe o que ele fez? Bom, para começo de conversa, para ir da onde ele estava até as cataratas, foram 6 horas de cavalo, tá? 6 horas, era trilha, era picada, 6 horas num cavalinho. Quando ele viu as cataratas e teve essa ideia, ele falou assim: eu vou falar com o governador lá em Curitiba, o governador do estado do Paraná. Então ele faz uma viagem, ele vai de cavalo até Guarapuava, é longe, de carro, acho que dá umas 8 horas de carro. Ele foi de cavalo até Guarapuava, e de lá as estradas eram melhores, e ele foi, marcou um encontro com o governador do Paraná, expôs para ele, e o governador do Paraná, não, era Santos Dumont, era o cara que inventou o avião, não, deu crédito para ele, e então desapropriou aquilo do dono particular e começou a transformar, então, as cataratas em um parque ambiental para que todos pudessem ver e ela pudesse ser preservada. Olha só como foi importante. Por isso tem a estátua de Santos Dumont lá no parque. E é por isso que o dia 8 de maio, que é o Dia Nacional do Turismo, tem essa data, porque foi nesse dia que Santos Dumont foi conversar com o governador para pedir para ele transformar as cataratas num parque nacional, num parque de preservação nacional. Por isso, 8 de maio é o dia do turismo. E o Santos Dumont, além de ser o pai da aviação, é considerado, foi transformado por decreto de lei em pai do turismo do Paraná e do Brasil. Pai do turismo do Paraná, pela sua ação de pedir ao governador para preservar o parque. E aí, falando aqui um pouco de história, em 14 de março de 1914, pela Lei 1383, foi criado o município de Vila Iguaçu, instalado efetivamente no dia 10 de junho. Por isso que no dia 10 de junho é feriado e tem desfile e se comemora o aniversário da cidade. Com a posse do primeiro prefeito, Jorge Schimmelfeng, tem uma rua lá no centro de Foz, aquela rua que passa na igreja. Jorge Schimmelfeng é homenagem ao primeiro prefeito e da Câmara de Vereadores. O município passou a denominar-se Foz do Iguaçu só em 1918, certo? Mas comemora-se no dia 10 de 14, no ano de 1900, no dia 10 de junho do ano de 1914, o aniversário da cidade, porque foi instalado o primeiro prefeito e a Câmara de Vereadores
de Foz do Iguaçu, que passou a ser Foz do Iguaçu em 1918. Rapidamente aqui, só para lembrarmos algumas fotos. Olha essa foto aqui, ó, uma cabana de pouso. Então, se você viesse aqui em Foz do Iguaçu, 1923, eu quero me instalar no hotel. Pois bem, seja bem-vindo, aqui está o seu hotel. Olha só, você ia dormir aqui debaixo dessa cabana de mato e madeira. Uma cabana de pouso, mas já era melhor, né, do que ficar no meio do mato sem nada. Começou a vir os primeiros colonizadores nessa época, olha só, as casinhas deles no meio do mar. Imagina você lá. Olha essa foto aqui, Avenida Brasil, 1936, aquela avenida principal, lá cheia de lojas, né, que desce e sobe, olha, ela descia e subia mesmo, mas olha só, pura terra e algumas casinhas, 1936. Vamos ver mais uma fotinho? Primeiro aeroporto de Foz do Iguaçu. Você já foi no aeroporto? Os aviões que pousam lá? Antes não era lá, era aqui, ó, quase no centro da cidade. Lá onde é o Clube Gresf, faz aquelas voltinhas, né, para chegar ali no batalhão e no centro. Então era ali. Tá até hoje lá esse prédiozinho. Quando você passar por lá, dá uma espiadinha assim lá no Gresf que você vai ver ainda esse prédiozinho lá. Ali era o primeiro aeroporto, 1942. Você tem algum parente que nasceu nessa época aí? Veja com a família se tem algum parente que nasceu perto desse ano aí, 1942. Uma avó, um tio, um vô, pai, uma mãe. Meu pai nasceu em 47. Construção da Ponte da Amizade, olha a Ponte da Amizade sendo construída, 1960. Olha que bacana essa foto, as primeiras amarrações, os ferros, os concretos. Já visitava-se as cataratas nessa época, uma visitação, uma foto das cataratas dessa época. E aí aqui a Avenida Brasil, já em 1969, ó, já mudou, ó, já não é mais terrão, não. Já tinha asfalto aí, já estava com cara de cidade. A JK, que é aquela avenida do lado da Avenida Brasil, para baixo, também, olha só, com cara de cidade já. Qual é o ano aqui? Pô, passei, calma lá, calma lá. 1980, olha, eu já morava aqui, eu vim para cá em 79. Eu tinha. Não, eu vim para cá em 76. Tinha 5 anos. Mas eu já morava aqui, ó. Eu já andava por aqui nessa época aqui, ó. Com meu pai, com a minha mãe. Em 1980, já estava passeando por aqui. É. E é ela, como está hoje, a Avenida Brasil. Beleza? Olha, temos atividades para fazer. Tem 3 atividades, certo? 2 para você olhar o texto e responder, e uma de pesquisa, para você saber o significado do nome do nosso município. Eu tenho que usar óculos aqui, senão de pertinho eu não enxergo, tá? Então, pesquisa o significado do nome do nosso município. Por que que é Foz do Iguaçu? Dá uma pesquisada no Google e você vai saber. E atividade 1 e 2, você vai ter que ler o texto para responder. Eu acho que o que eu falei aqui você já vai responder de cara, sem precisar olhar no texto, tá? Quem foi o primeiro europeu a chegar da Terra das Cataratas, você já vai saber. E você concorda que a expressão descoberto se encaixa para o que aconteceu com Cabeça de Vaca? Ele descobriu as cataratas ou não? Então, escreva aqui o que você pensa e coloque a sua justificativa. E depois, virando a folha, você tem uma atividade de arte sobre o samba. Tá? Não vai aparecer aqui porque eu estou desfocado. Vou botar bem de pertinho aqui para você ver se dá certo aqui. Vai dar certo. Aqui, ó. Tem uma imagem lá sobre o samba, que é uma cultura muito forte no Brasil, musical, então você vai dar um nome para essa obra de arte, tá? Você vai dar um nome para essa obra de arte. Você vai escrever o que você achar melhor. A festa do samba, a festa da música, a alegria do samba. Escreva um nome lá para essa obra de arte aí. Legal, quarto ano? Um abraço a todos, um beijão. A gente se vê na semana que vem. Fique em paz, fique com Deus. Tchau.